Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. Então nós vamos falar sobre esse tema tão importante, deslizes morais. Se nós formos ver, a nossa terra hoje está passando por graves momentos, onde a ganância, onde a corrupção, onde o egoísmo, eles estão de uma forma assustadora, atingindo índices muito altos. A nossa sociedade vive uma crise ética. Muitos estão no descaso. O descaso com a felicidade alheia, o descaso com a vida do outro ser humano, com a felicidade do próximo. E o egoísmo, atualmente, está falando mais alto. Onde muitos são valorizados pelo que têm, não pelo que são. Onde quem é correto, quem é digno, quem é cumpridor da sua palavra, infelizmente, é visto como alguém tolo, ingênuo, e às vezes é motivo de zombaria para aqueles que ainda não percebem a importância de nós termos a nossa dignidade moral. No caderno Vida, que mais para o início do ano, na coluna onde um médico, J. Camargo, ele conta uma história que aconteceu com ele. Esse médico é um cirurgião torácico e ele é chefe do setor de transplante da Santa Casa de Misericórdia. E ele conta que nós só conhecemos as pessoas verdadeiramente quando existe dinheiro envolvido. Antes disso, nós vamos ter uma leve e vaga noção do que seja aquela pessoa. E por isso que a gente vê, por exemplo, famílias que muitas vezes pareciam famílias sólidas se estremecerem em épocas de inventários. Quantos problemas se percebe quando existe o dinheiro envolvido? Bom, então ele conta que ele examinou o paciente e após chegar ao seu diagnóstico, ele viu que aquele paciente precisava de uma cirurgia. E ele disse então, olha, o senhor precisa de uma cirurgia. Mas, antes de nós tratarmos o valor, eu quero lhe dizer o seguinte. Normalmente, eu cobro para uma cirurgia deste porte o valor X. Mas eu quero que o senhor saiba que, primeiro, eu jamais deixei de atender qualquer paciente por não ter o valor da cirurgia. E segundo, eu não conheço o senhor, eu não sei as condições que o senhor tem, e eu quero que o valor que o senhor pague seja razoável para o senhor. E então, o paciente disse que aquele valor estava adequado. O paciente se submeteu à cirurgia, o médico fez o procedimento, passaram-se os dias, cuidou dele da melhor forma possível e uma semana depois o paciente deu alta. Quando então ele foi acertar com o médico, esse senhor, seu J. Camargo, ele chegou e disse, olha,
o paciente parecia um pouco constrangido, ele disse: olha, doutor, eu estou um pouco constrangido porque surgiram alguns problemas e o valor do hospital foi acima do que eu esperava. Então eu estou um pouco chateado de lhe dizer, mas eu só tenho como lhe pagar 30% do valor combinado. 30%. O médico, com toda tranquilidade, ele disse: olha, como ele parte do princípio que todas as pessoas são sérias, e a maioria são, segundo ele então disse: não tem problema. Eu repito o que eu lhe disse, o senhor só vai pagar aquilo que ficar adequado para o senhor. E eu, mesmo assim, eu continuo satisfeito com os nossos resultados. O resultado da cirurgia foi bastante satisfatório, embora a complexidade do caso. Muito bem. Passaram-se 2 meses. E ele foi procurado pelo filho do paciente. Foi procurado pelo filho do paciente. Um advogado jovem, angustiado, ele chegou: doutor, eu preciso conversar com o senhor. E o médico ficou espantado: pois não, vamos conversar. Como é que está o seu pai? Ele disse: não, meu pai está bem, mas eu gostaria de lhe contar que o meu pai é um dos homens mais ricos do Centro-Oeste. Tanto é que nós viemos para cá com o nosso avião particular. Ele nem imagina que eu estou aqui, doutor. E eu vim aqui para lhe pagar o restante que meu pai havia combinado. E pagou, então, os 70% que faltava. E ele disse: na verdade, eu vim aqui, doutor, porque eu não suportava mais ouvir o meu pai contar vantagem de como ele havia lhe passado para trás. O jovem parecia aliviado, conta o Dr. Camargo. E ele ficou, o médico, a pensar que enorme discrepância entre aquele filho tão digno, tão honrado, tão corajoso, e um pai tão mesquinho, que ainda contava a vantagem de passar o médico para trás. Nós estamos numa fase em que passar os outros para trás, para alguns, é sinal de vivacidade, de inteligência. Mas isso não é verdade. Aquele que passa os outros para trás, ele está se comprometendo. Ele está criando para si mesmo sofrimento no futuro. O que foi lido antes, no início, antes de fazermos a prece. Que nós não deveríamos trocar a nossa paz de consciência de amanhã por uma situação hoje que a gente vá se arrepender depois. Tem uma frase de Joana de Ângeles que nos diz: é preferível a dor da renúncia do que a dor do arrependimento. Que a gente saiba, porque todos nós sabemos como agir. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o caminho que nós queremos que a humanidade siga. E por que não fazemos? Quando que nós vamos mudar a nossa sociedade? Quando nós mudarmos a nossa forma de agir. Então, se eu aponto o dedo para aquele que eu estou vendo que está agindo de uma forma inadequada,
para que eu tenha moral, eu tenho que fazer melhor. Algumas pessoas se espantam quando alguém dá um troco a mais e aquele que recebeu o troco devolve. Isso deveria ser tão natural. Algumas pessoas acham que agir de forma a levar vantagem sempre, que isso é o melhor. Mas sabemos que momentaneamente pode ser mais tranquilo, mas virá a lei do choque e do retorno. Tudo que eu fizer para alguém, eu vou ter que, de alguma forma, aprender com aquela situação e vou ter que consertar ou ressarcir aquele indivíduo daquilo que eu o lesei. Então, Allan Kardec, após estudar algumas virtudes e vícios, no capítulo 12, onde vai falar sobre a perfeição moral, no Livro dos Espíritos, ele apresenta como sinais característicos da imperfeição moral o interesse pessoal e o apego aos bens terrenos. E na questão 913, Kardec pergunta qual é, entre os vícios, qual é o pior? Qual é o pior vício que existe? Vocês já pensaram sobre isso? Qual é o pior vício? O mais radical? E os espíritos respondem, é o egoísmo. Nos dizendo que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. É o vício mais radical porque dá origem aos outros vícios. Então, enquanto eu ficar pensando somente em mim, enquanto eu ver somente as minhas necessidades, enquanto eu ver somente aquilo que me dá ou prazer, ou, enfim, algum tipo de satisfação, eu não vou ver o meu irmão, nem as necessidades que ele tem, e muito menos eu vou estar preocupada com isso. Então, o vício pior é o egoísmo. E como é que nós vamos fazer para mudar isso? Cada um de nós tem que fazer a sua parte. No livro A Força das Ideias, de Richard Simonetti, ele faz o livro dele é todo de perguntas e respostas, é como se fosse um pinga-fogo. E ele faz uma seguinte colocação, onde nós achamos muito interessante, num capítulo que fala da corrupção, porque nós já estamos acostumados a falar o jeitinho brasileiro. Eu sinto vergonha quando alguém diz o jeitinho brasileiro. Ah, vamos dar um jeitinho brasileiro. Como se fosse uma vantagem. Não é. Então, quando ele fala aqui da corrupção, ele nos faz a seguinte proposta. Ele diz o seguinte, aqui a pergunta é assim. Que dizer das campanhas em favor da moralização da sociedade, justamente a partir do esforço de cada brasileiro? E ele fala o seguinte, o caminho é esse. Imagino que grandes progressos faríamos se todos assumíssemos, para começar, o compromisso de não mentir. Só. Se nós fizéssemos isso, nós já teríamos um grande salto na nossa sociedade. Só o compromisso de não mentir. E aí, na questão seguinte, pergunto, mas por que isso é importante? E ele diz assim, porque o mal, ele seria impossível de ele se sustentar sem a mentira. Colocando assim, sem ela não teremos o adultério. É verdade. Para que um cônjuge traia o outro, ele vai precisar mentir para o seu cônjuge. Não haveria também, sem a mentira,
o estelionato, como lesar alguém sem iludir essa pessoa. E assim ele vai colocando. Em relação aos assaltos, diminuiria muito, porque aquele que roubou algo de alguém, se não tivesse a mentira, ele teria que dizer de onde veio aquele produto, e o outro não iria comprar, e assim por diante. Então, se nós assumíssemos somente a postura, a partir de hoje, eu não vou mentir. E tem muitas pessoas que se acostumam a mentir, dizendo, como é que chama? Mentira branca. Não interessa a cor da mentira, é mentira. Tá? É mentira. Se é branca, se é azul, se é amarela, não interessa. É mentira. E os nossos filhos, eles vão ver como nós atuamos no mundo, na vida. A gente vê mães que diz, meu filho, não minta. E toca o telefone, aí a dona fulana, e a mãe às vezes pode dizer, diz que eu não estou. O que essa mãe está fazendo? Está dizendo para o filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas tem uma frase muito importante, que nós não devemos esquecer jamais. Que diz assim, o que você é, grita tão alto, que eu não escuto o que você fala. O que nós somos é o que grita mais alto. Não é o que nós dizemos, mas é o que nós fazemos. Como nós atuamos no mundo. Como nós nos colocamos. Eu sonego impostos? Se eu faço isso, eu estou errada. Não, eu não sonego. Então, dói às vezes no bolso? Dói. Mas se todo cidadão pagar os impostos da forma correta, nós vamos poder pagar menos com toda certeza. Martin Luther King diz o seguinte, eu não me preocupo com o grito dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. Nós, muitas vezes, vemos coisas erradas e nos omitimos. É o silêncio dos bons. Não estamos dizendo que temos que sair por aí protestando. Mas nós temos que protestar com ações diferentes. Eu faço o melhor ou não faço? Se eu não faço, vou dar jeito de fazer. Porque aquele que faz o seu melhor, ele tem a força moral para falar. Por que as palavras de Jesus tinham tanta força? Porque ele exemplificava aquilo que ele falava. Ele falava de amor e ele vivenciava o amor. Ele falava de perdão e ele vivenciou o perdão. E assim por diante. E nós? Nós estamos aqui na Terra com que objetivo? Para nos tornarmos pessoas melhores. Para evoluirmos. E continuamos, às vezes, no auto-engano. Nos enganando, achando que estamos melhores. E achamos que pequenas coisas não fazem a diferença. Fazem sim. Então, a primeira coisa é não mentir, como nos propõe Richard Simonetti. Não mentir por nada. Será que é tão difícil? Não é. E o nosso planeta, ele está numa fase de transformação. E ficarão aqui aqueles que estiverem, ou renascerão, aqueles que estiverem no mesmo padrão vibratório do mundo de regeneração. Se eu não me transformar, provavelmente eu serei encaminhada para um outro mundo de provas e expiações, quem sabe, em condições piores do que hoje nós estamos. Isso não é regredir.
Porque o espírito, nós sabemos, nós não regredimos. Mas as nossas condições podem regredir? Podem, se nós não aproveitarmos a nossa oportunidade. Nós podemos reencarnar ou encarnar num outro planeta, no estágio de planeta de provas e expiações. Não ter condição de reencarnar na Terra. Então, pequenos deslizes morais vão acontecendo porque os bons se omitem. Como Kardec pergunta, por que o mal ainda prepondera na Terra? Ele diz quase a mesma coisa, por omissão dos bons. Omissão dos bons. Por isso, precisamos estar atentos aos nossos deslizes, pequenos deslizes. Seja uma mentira pequena, seja uma situação que não era bem assim, mas porque era mais favorável, a gente conta pela metade. Esses dias assistindo um filme, eu achei muito interessante. Era uma história de gangues, e uma menina viu quem havia matado uma pessoa. Só que essa pessoa que matou era da gangue dela, vamos dizer assim. E ela foi pressionada pela sua turma a dizer o seguinte: você diz que não foi o fulano, você diz que foi o Beltrano, da outra gangue. Por que eu devo dizer isso? Ah, porque o teu pai está preso porque aconteceu algo semelhante há muitos anos atrás. E o outro sabia quem havia matado, também uma outra pessoa da gangue, e havia mentido, e por isso o pai dela estava na cadeia. E ela ficou naquele drama de consciência, até que no momento em que ela foi chamada a depor, ela já tinha decorado tudo o que tinha que dizer, e na hora ela teve coragem e disse, foi fulano, quem ela tinha visto que havia matado. Isso é fazer a coisa certa, na hora certa, e isso é dignidade. Que devemos ter, todos nós, ter a coragem de fazer a coisa certa. E a menina, é claro, sofreu repressões, sofreu agressões por ter feito a coisa certa, mas ela estava com a sua consciência tranquila. E dos pressupostos para a nossa felicidade é o quê? É a consciência tranquila. Não há nada pior do que o peso na nossa consciência. Nada mais torturante do que a nossa consciência ficar nos atormentando. Eu deveria ter feito diferente. Eu não deveria ter feito assim. Eu deveria ter feito de uma outra forma. Eu não devia ter feito isso ou aquilo. Então, para que a gente possa ter uma noite tranquila de sono, a nossa consciência tem que estar tranquila. E para estar tranquila, nós devemos fazer a coisa certa, na hora certa. De acordo com aquilo que nós sabemos que é o bem, que é o correto, que é o que nós achamos que deve ser feito. Lembrando as palavras de Mahatma Gandhi, que nos diz, seja você a transformação que você quer ver no mundo. Então, se queremos uma sociedade mais justa, sejamos nós. Uma sociedade mais fraterna, sejamos nós. Uma sociedade digna, sejamos nós. Mais correta, sejamos nós. Porque nós vamos ver que nós não estamos sozinhos. Existe muita gente boa nesse mundo. Só que o bem, a dignidade, a coragem, isso não dá ibope. Isso não dá ibope. Então, façamos a nossa parte. E fazer a nossa parte não significa que a gente seja perfeito. Ninguém é, por isso estamos aqui na Terra. Mas nós temos que lutar para nos transformarmos para melhor.
Como foi perguntado, como se reconhece o verdadeiro espírita? E o que foi colocado? Como é que nós vamos reconhecer o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Nós não temos, vamos dizer assim, a obrigação de sermos perfeitos, como já falamos, porque ninguém é. Mas nós temos a obrigação, sim, de lutar contra as nossas más inclinações. Porque se nós não fizermos isso, a nossa responsabilidade é maior do que aquele outro que não conhece a doutrina, que não sabe que nós levamos daqui aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos de bom ou de ruim. Aquele que não sabe nada sobre o mundo espiritual. Nós sabemos que a vida continua, que somos herdeiros de nós mesmos e que aquilo que nós fizermos aqui ou em outro local, nós vamos ter que ressarcir aqueles que nós prejudicamos. Então, que cada um de nós procure fazer sempre o seu melhor, dando o seu melhor para a sociedade. Tanto a pequena sociedade, que é aquela dentro da família, do núcleo familiar, quanto a sociedade dentro do seu trabalho, quanto em toda a nossa rede de pessoas que nós temos ligação. Então, que possamos, cada vez mais, deslizar menos, ter menos deslizes morais, trabalhar a nossa reforma íntima, nos tornando pessoas cada vez melhores. Obrigada pela atenção.